significa Deus salva. Primeiro que não é nem Deus e nem tem a palavra salva no nome de Jesus. Mas no hebraico tem. Shua, em hebraico é salvação. Então quando nós dizemos Yahshua ou Yahushua, nós estamos dizendo que o eterno Criador, nosso Pai, salva. O próprio nome do Messias é um louvor ao Pai, assim como os profetas faziam. Os pais colocavam nos seus filhos nomes que exaltavam, né, o Criador eterno. Então, quando você muda um nome, você tira todo aquele conteúdo que está dentro dele. É por isso que hoje, no mundo inteiro, há irmãos buscando a restauração dos nomes conforme nas escrituras antigas. Porque as nossas são tradução da retradução. Os irmãos têm uma ideia, é hebraico-aramaico, lá em Israel. Depois traduziu para idiomas do mundo inteiro. Mas o principal veio das traduções para o grego, depois para o latim, e do latim veio para o francês, inglês, português, etc. E nessas mudanças o nome foi mudando e perdendo o seu significado. Tá? Então é nesse sentido que a gente está procurando conhecer. A irmã está com a Bíblia de Jerusalém ali, nessa Bíblia de Jerusalém, Yahweh, o nome do Pai, está ali. Né? A irmã poderia aproveitar que está com ela e ver o Salmo 23 para então, você. Esse nome aqui tem que se falar. O nome sério. É o que nós estamos aprendendo, né? Salmo 23. Os irmãos veem como é que muda tudo quando você... Salmo 23. Aqui nas outras vai aparecer como o Senhor. Aqui você viu, né, de ontem, lembra? Yahweh, meu pastor. Inclusive, havia até uma coisa, eu mesma fazia, achando que esse pastor seria o Salvador, o Messias. E não é. O Salvador ainda estava... Então, olha só, falta de Não é porque ele não tinha nascido aí? Exatamente, mas falavam que era Jesus, né, na época. Por quê, irmão? Que era o Porque pastor. nós projetamos, retroprojetamos isso. Porque no Novo Testamento, Como Senhor. nós sabemos que o Messias é pastor. O pastor ordenado pelo Pai. E mesmo nas pregações, né, tanto dos padres como dos evangélicos, ele dava a entender que era Tem uma cadeira, mãe? o Messias e não o Pai, entendeu? Amém. Pode ler, Gustavo? 23. Pode ler, irmã. Yahweh é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas a mesa, à frente dos meus opressores. Unge minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Yahweh, por dias sem fim. Então, Yahweh é o Pai daquele que nós chamamos de Senhor Jesus. Né? Não é Ele, é o Pai. É o nosso O Eterno. Criador, o Eterno. Né? Aquele que o próprio Messias também chama de Pai, é esse que está falando aqui no Salmo 23. Só que nas nossas Bíblias, João Ferreira e outras mundo afora, a intenção acabou havendo um problema, porque a gente transferiu isso para Jesus Cristo, né? Que na verdade é Yahushua, Mashiach, né? o Messias, né? O Filho, e não o Pai. É por isso que hoje no cristianismo se diz que o Deus do cristianismo é Jesus Cristo. E na verdade ele diz que o Deus verdadeiro, estou usando esse termo emprestado, é o Pai, e não ele. Ele fala, o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que todos. No Evangelho de João ele reafirma isso várias vezes, né? Então nós estamos ensinando os irmãos, na medida do possível, a lerem o que está escrito e não o que querem que vocês entendam. O que vale, irmãos, é o que está escrito. Não é o que querem que vocês creiam que está escrito. Se ele falou, nós não podemos contestar o que ele falou. Se o Messias, nosso Salvador, disse
o pai é maior do que eu, é porque é maior do que ele. Não tem como nós... Está querendo ir embora. É verdade. E maior do que todos, né? Porque alguém poderia entender que maior do que todos se excluiria ele mesmo, o Messias Salvador. Não, ele é o primeiro, ele fala, o pai é maior do que eu, né? E, então nós estamos procurando ler bastante versículos nas últimas reuniões, junto com os irmãos. Estamos trazendo, na medida do possível, isso escrito, mas é bom que a gente também abra, né, as nossas traduções. E é importante a gente saber, irmãos, que Bíblia, existe Bíblia de todo tipo, tá? Não pensem que a Bíblia é uma só, porque é mentira. Nós sabemos que no básico ela é uma só, mas nos detalhes importantes, irmãos, é divergência em cima de divergência, que pode ser resolvido isso, tá? Não estamos dizendo aqui que é um emaranhado aí que não tem como a gente descobrir, sim, tá? Tem como a gente ir para outras traduções, até mesmo lá de fora, que aliás eles têm muito mais material do que nós lá fora, principalmente os Estados Unidos, a Europa também tem traduções que mostram um outro lado das traduções, das versões, tá? E cada nova versão da Bíblia que você for na livraria e você encontrar, você pode ter certeza, alguma coisa, às vezes até de melhoria, foi incorporado ali. Eu vou citar um exemplo para os irmãos, eu não sei como é que diz aí na sua tradução, mas eu vou pegar com os irmãos 1 João 5. A maioria dos irmãos já sabe sobre esse trecho, mas em algumas Bíblias, alguns versículos sumiram ali. E algumas pessoas dizem, cuidado, Apocalipse diz, né, que se alguém tirar as pragas... Oi? Tirar ou pôr, né? Tirar ou acrescentar, é verdade, irmãos, qualquer pessoa que tirar. Mas se alguém acrescentou lá atrás, aí tem que tirar. 1 de João, 1ª Epístola. Por isso que a gente tem que estudar, ler e ver, para ver o que eles puseram nesse decorrer dos anos aí, o que eles acrescentaram. Entendeu? E se eles acrescentaram e a gente está tirando, a gente não está indo contra as escrituras, né? A palavra do que Apocalipse fala, se você tirar um tipo, né? Ou acrescentar. Se a gente tirar esses que eles acrescentaram, a gente não está errado. Nós não estamos indo contra a escritura que o Apocalipse escreve lá, né? Mas se a pessoa não tiver noção do que aconteceu, aí vai achar que está tirando, né? é 1 João 5, 7. Como é que diz aí na sua tradução? 6 e o 7. 6 e o 7. Eu vou ler o 6 então. 1 João 5. Achei. 1 João é lá antes do Apocalipse, lá no final. Esse era um dos versículos, irmãos, que era mais usado para defender a João 5, doutrina da Trindade. 5, 6, 7. Posso ler? Já estou. Pode ler na sua versão, então, irmão. Nós vamos acompanhar cada um na sua. 6 e o 7. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo e a roxa, né? Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Agora o Juarez leu dele. Agora veja só, irmãos, essa parte que ela leu sobre céu, testemunho no céu, não tem nessa Bíblia de Jerusalém e nem em algumas traduções novas
da João Ferreira. Como essa atualizada já não tem. Por que que não tem? Às vezes a gente passa comendo bola, como se diz, né? Porque se a gente não tiver as duas, a gente não vai perceber que sumiu aí um versículo e meio. E eu quero dizer para os irmãos, era para sumir mesmo, porque esse versículo não consta nos manuscritos das Bíblias de 1500 para trás. Com exceção de um manuscrito onde consta como nota marginal. Nota, a margem é como você anota, às vezes, na sua Bíblia, num livro. Você quer fazer uma anotação de uma pregação que você ouviu, né? De uma mensagem que você leu, né? E você anota do ladinho. E do ladinho ele foi para dentro da Escritura, em alguns manuscritos. E eu vou ler aqui na Bíblia de Jerusalém, diz assim, ó. Agora vocês acompanhando aí, dá para ver o quanto que pulou. Dá para ver o que Acompanhando pulou. de novo, tudo de novo. Foi tirado aí, que Foi tirado, tinha que ter tirado mesmo. Depois eu vou ler a nota que tem aqui, a nota marginal, a nota embaixo aqui da Bíblia de Jerusalém. Este é o que veio pela água e pelo sangue. Vou ler de jeito aqui. Jesus Cristo, não com a água somente, mas com a água e o sangue. E é o Espírito que testemunha, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testemunham. Cadê o céu aqui, ó? O Espírito, a água e o sangue. E os três tendem ao mesmo fim. Então essa parte que está céu... Oi? Pulou por quê, irmãos? Agora eu vou ler a explicação dos eruditos, estudiosos, dos manuscritos aqui da Bíblia de Jerusalém, e que tem também na João Ferreira, porque a João Ferreira é uma Bíblia evangélica, protestante, e essa é uma Bíblia católica, mas tem a atualizada também, já não tem, né? A brasileira. Então eu vou ver aqui, a brasileira também. Ó, o texto dos versículos 7 a 8 é acrescido na Vulgata. Vulgata é uma tradução oficial da Igreja Católica. De um inciso, aqui abaixo entre parênteses, ausente dos manuscritos antigos, gregos, das antigas versões e dos melhores manuscritos da Vulgata, o qual parece ser uma glosa marginal introduzida posteriormente no texto. Aí ele cita aqui, ó, porque há três que testemunham no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, e esses três são um, e há três que testemunham na terra. Tudo isso não faz parte, viu, irmãos? Tudo isso. Eu tenho em casa uma enciclopédia de um estudioso norte-americano, Norman Champlin. Ele é um estudioso do Antigo, do Novo Testamento, é um cabeção, né? Ele aceita, ele é assim, ele crê na Trindade católica, a doutrina católica da Trindade, mas ele diz que esse versículo que nós vimos que a Bíblia de Jerusalém tirou, e talvez essa aqui também não tenha, eu acho que essa é igual a minha também, 1 João 5, ele diz que não deveria constar de nenhuma Bíblia. E hoje é raro uma que consta, viu? Aquela ali é uma delas. E às vezes a gente compra lá, acha que é tudo igual, e não é, viu, irmãos? É muito complicado. Tem coisas que tem que queimar a pestana aí, às vezes até de madrugada, para a gente entender o que aconteceu. Esse era um dos versículos mais usados para defender a Santíssima Trindade Católica. Tá? E hoje ele foi para a nota marginal daqui, em algumas nem na nota marginal não consta. Porque na verdade realmente não existia nos manuscritos mais antigos. Também? Aqui tem, Ele tá normal. Aqui, nessa daqui que tá certo. Pesquisando, eu descobri que Lutero, quando traduziu a Bíblia para o alemão lá atrás, 1500 e pouco, aquela confusão toda, católico, protestante, né, reforma, a Bíblia que Lutero traduziu não tem esse versículo já em 1500 e pouco. Depois ele entra nas Bíblias de novo, aqui nas nossas, de João Ferreira. É assim, entra aqui, sai ali, um puxa de volta. Na verdade, eu estou citando isso como exemplo para mostrar para os irmãos que a gente tem que ter certos cuidados com as 1001 Bíblias que existem hoje. Né? Existe Bíblia assim, Bíblia assada. Por quê, irmãos? Porque os manuscritos originais não existem mais.
Existem cópias. E as cópias tem que se estudar muito para saber de cada cópia o que você pode usar. Pois é. Tá? Senão você vai ter, assim como tem mais de 15 mil manuscritos, você ia ter mais de 15 mil tipos de Bíblia. Então não existe isso. Então eles reuniram os melhores manuscritos, Verdade. fizeram o chamado códice, e desses códices, que é justamente essa união de todos os melhores manuscritos, é de onde geralmente eles usam para produzir as Bíblias que nós consumimos hoje. Com o tempo, eles vão descobrindo também, irmãos, novos manuscritos, tá? Por exemplo, na década de 60, ou um pouco antes, foi descoberto lá em Israel, na região do Mar Morto, os pergaminhos, milhares de pergaminhos ou pedaços de pergaminhos de Bíblia, de textos, de comentários, né? Sabe qual a idade desses manuscritos, inclusive da Bíblia? 2000 anos aproximadamente. E da onde eles copiaram? Copiaram de textos mais antigos. Dentre esses manuscritos foi encontrado do livro de Isaías inteirinho. Tudo hebraico. Tudo em hebraico, não tinha nada em grego nem latim, era hebraico lá em Israel. E esse manuscrito está exposto lá em Israel, para quem quiser ver num compartimento todo preparado, temperatura, umidade, né? É uma relíquia, não tem preço, ninguém consegue comprar. Segundo. Então, nessas alturas, nós não devemos usar o que está errado. Devemos Nós usar o que está certo. já Claro, chegamos a essa conclusão. Claro. Mas nós não obrigamos ninguém. Estamos tentando. A gente tem que riscar. Só porque era o interesse lá atrás era uma política. Tem que Né, irmão? usar o que está certo. Essa política, ó, correu sangue e dinheiro, ó, Gil. Sangue e dinheiro. E hoje está sendo restaurado esse não, porque o Messias vai voltar. E ele já está aqui, ó. Já está cheio de blasfêmia contra ele. E eu já estou aqui também com o mundo, já que é melhor ele terminar e levar do que ficar aqui. Aí o que? Está selando e trabalhando, nós limpando do escarlate, o vermelho do escarlate, da mulher lá de Roma, que ela além de embriagar a mãe, embriagou as filhas. Mas muito não quer porque já acha bom, tá levando assim, é fácil. Vamos levar assim, já começou a falar, senão eu vou acabar Palmeira esquecendo. quer falar algo ali? O importante de tudo isso, graças ao nosso Salvador, né? Que nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nós estamos aprendendo, né? Deus, E para quem não tem a Bíblia de Jerusalém, tem essas outras tradições tem. E apesar da- o da Trindade. que a Bíblia de Jerusalém tem muita coisa que a gente pode seguir, né? Já está. Porque tem da Igreja Católica, tem muita coisa que acresce, né? Eu, por exemplo, quando eu estou lendo a Bíblia em casa, que essa Bíblia aqui é minha, né? Eu leio onde tem a palavra Jesus, eu leio Yahushua, né? E onde tem a palavra Senhor, eu falo Yahweh, é o nome do Criador, né? E onde tem a palavra Deus, eu falo Elohim, porque Deus é um título pagão. Então, se a gente está aprendendo, já tem que começar a treinar mesmo essa Bíblia que está fermentada, né? É para poder a gente se acostumar, né? Porque se a gente não treinar, esperar que venha uma Bíblia que está toda certinha, vai demorar. vai demorar. Vai demorar. Aí o Salvador vem, E nós não aprendemos mesmo. o Salvador vem e a gente continua falando errado. errado. A gente tem que aprender a falar, porque todo mundo que te encontra, né, graças a Deus, né, Deus te acompanha, Deus te abençoe, e fica, né, Uma tradição, né? Então, se não ouve assim, se você não falar nunca, você vai ficar com ele. Entendeu? Porque Aí quando alguém fala isso comigo, Deus te abençoe, eu digo, nosso Criador te abençoe. Entendeu? Se não lembrar o nome, fala, o nosso Criador te abençoe. Mas outro O dia, meu Salvador te abençoe. eu falando para minha irmã, né? E em vez de eu falar Yahshua, né? Eu falei Messias, né? Ela falou, mas quem é Messias? Que Messias é esse, né? Que você está falando aí? Eu conheço. Falei, conhecer, você conhece. Só que você
chama por outro nome. Não é o Messias que mora lá no Cipava, porque ela tem uma pessoa lá que chama Messias, né? Não é aquele lá não. Mas por que você fala assim? Por que você não fala? Eu falei, bom, você quer saber mesmo? Vai precisar de muito tempo. Você está afim? Porque se Deus era atribuído aos ídolos pagãos, a gente não pode concordar que esses, né, estejam nos abençoando, vá com ele. Eu não quero mais ir com ele. Outro dia ignorância, né? eu assistia, não sei se alguém tem televisão paga, e a gente assistia Alienígenas no passado, é o título da reportagem. Então ele começou a falar de Rassatã, que é o diabo, né? Como Deus, né? O Deus Rassatã, né? O Deus Olorum, uma cara lá feia. Eu falei, como é que eles... eles falaram que o mesmo tempo que é atribuído ao Criador, atribui ao capeta. Eles falaram assim que são deuses malandros, né? Eles falam Deus malandros. Por que Deus malandros? Porque eles não gostam de fazer o bem. Na realidade, eles gostam de fazer o mal. Então, para eles, fazer o mal é que é o bom para eles, né? Então, de alguma coisa que eles fazem de bem, ele faz 100 de mal, né? Se bem que eu não sei se eles fazem. Ele faz bem. Ele não faz bem nenhum. Mas o pesquisador falava Deus. O Deus Olorum, o Deus Rassatã, Deus... E por que nosso Pai Eterno está no mesmo pé de igualdade que essas tranqueiras aí? Vou falar uma experiência, porque esse jovem aí é a primeira vez. Pode chamar de Deus. É tradições. É a primeira vez que É? ele está vindo na reunião, né? E uma experiência que aconteceu comigo há uns anos atrás, eu já contei. Eu acho que os irmãos estão até enjoados de ouvir, né? Na época que eu tinha a firma, né? Veio um representante do Clube do Sargento, que mora aqui em Osasco, sabe onde é o Clube do Sargento? Né? Para me vender um título do clube, né? E eu acabei